Gente, mais uma semana que começa, então nós vamos ter o nosso quadro já famoso aqui, O que vem por aí, onde fazemos as projeções dos principais indicadores que vão ser divulgados aqui no Brasil e no mundo de terça a sexta-feira. A respeito da segunda-feira, temos um assunto bem interessante, como sempre periclitante para tratar com cada um de vocês. Existem alguns indicadores de atividade econômica que estão sendo divulgados, seja pelo IBGE, seja pelo Ministério do Trabalho, colocando a situação produtiva do Brasil quase que em céu de brigadeiro. Sim, existem alguns percalços, mas predominantemente os dados que estão sendo divulgados para nós brasileiros é de um quadro econômico positivo, e eu tenho, como sempre falo para vocês, algumas dúvidas a respeito disso, e nós vamos analisar alguns indicadores privados referentes ao mês de junho, ou talvez até acumulados no ano, que mostram que, sim, a economia brasileira, as empresas brasileiras que estão, em grande parte, passando por enormes, importantes dificuldades. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, tem muita gente que diz que o Brasil está às mil maravilhas, a economia crescendo, o emprego disparando, enquanto outras pessoas falam que o nosso país está devagar, quase parando ou até numa recessão. Olha, indicadores mostram eventualmente posições contraditórias. É isso que está acontecendo atualmente, pelo menos demonstrativamente, no âmbito da economia brasileira. Os dados do IBGE ainda mostram, com algumas variações, é claro, um crescimento ou processo de recuperação na área de serviços, comércio varejista e até em vários gêneros industriais, ao mesmo tempo em que as taxas de desemprego e de empregabilidade, respectivamente calculadas pelo IBGE e Ministério do Trabalho, mostram uma melhor performance nesse quesito. Mas aí a gente bota a cabeça para fora da janela e começa a observar, pelo menos visualmente, é claro, uma outra realidade que pode questionar esses dados oficiais tão benéficos, tão legais assim, em prol do crescimento econômico e desenvolvimento social brasileiro. E nesse ponto eu quero trabalhar com vocês hoje em dois indicadores. Um divulgado pela Serasa Experian, que dá conta que as empresas brasileiras, ou o número de empresas brasileiras que entrou em recuperação judicial, um passo antes, portanto, da falência, no primeiro semestre desse ano, aumentou 71% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso aí, se fosse uma referência a números pequenos, até a gente poderia dizer, não, a base é muito restrita, enfim, uma série de defeitos na informação, mas não é o caso. De acordo com essa informação, entre janeiro e junho de 2024, 1.014 unidades empresariais aqui no Brasil pediram recuperação judicial, a maior parte micro e pequena empresa, é verdade, frente a 593 no ano passado. E esses 1.014 de 2024, inclusive, superam o auge dos pedidos, de novo, de recuperação judicial, que ocorreram no ponto mais importante, ou no ponto mais lamentável da grande recessão brasileira, que começou no final de 2014 e só teve um início de recuperação lá em 2017, 2018. Em 2016, ou seja, no epicentro daquele momento de crise do nosso país, o número de recuperações judiciais era 923. Agora, em 2024, chegou a 1.014, ou seja, superou o pior momento, pelo menos recente, da história econômica brasileira. E ligando essa informação da Serasa com a da Cielo, que tem aquelas maquininhas que fazem pagamento, eles fazem um cálculo interessantíssimo a respeito da atividade do varejo, o qual fica disponível bem antes das informações proporcionadas pelo IBGE. As duas são importantes, mas o fato é que a Cielo faz a sua pesquisa mais rapidamente. Nós temos a oportunidade de divulgar esses números que são extremamente importantes e interessantes, mas não muito animadores. Olha só, segundo a própria Cielo, que eu já falei, as vendas no varejo em termos reais, ou seja, tirada a inflação, eles calculam as vendas por faturamento, não por
movimento físico de mercadorias, registrou uma queda de 1,6%. Em termos nominais, ou seja, considerando a inflação, cresceu 2,8%, mas o importante para o nosso cálculo é saber se as vendas, de fato, aumentaram ou caíram. No caso, em termos gerais, sim, registrou uma queda de 1,6%, distribuídas aí entre o setor de serviço, com queda de 1%, bens não duráveis 1,3% de retração e bens duráveis, aqueles que normalmente se compra a crédito, 3% de queda. E juntando tudo isso, dados do Serasa Experian, da Cielo, o que nós podemos concluir? Olha, nós estamos falando de estimativas, não de uma coisa exata. Então, existe margem de erro para tudo que é lado. Mas os dois indicadores coincidem, pelo menos no que se refere ao primeiro semestre do ano em relação aos dados da Serasa Experian, que são os pedidos de recuperação judicial, e da Cielo, que se refere ao desempenho do comércio varejista junto com serviços. Nós temos um quadro, é verdade, preocupante. E por que será que está acontecendo isso? Por que mais empresas estão pedindo recuperação judicial, enquanto as vendas reais, tanto no comércio como nos serviços, segundo a Cielo, não segundo o IBGE, vamos deixar bem claro, estão em retração, não muito intensa, mas sim estão em queda. Gente, isso não é difícil de averiguar. Nós temos uma situação aqui no Brasil de elevadíssimo aumento da carga tributária. Mais de 10% descontando a inflação, ou seja, em termos reais, no primeiro semestre desse ano. Isso aí significa o quê? Menos dinheiro na mão do consumidor, do empresário, com mais grana indo na direção dos cofres públicos que executam seus gastos. A verdade é essa e eu insistentemente defendo. O gasto privado ele é muito mais eficiente que o gasto público, especialmente porque nós estamos tratando do nosso rico dinheirinho que está sendo cada vez mais tirado rumo à União, estados e municípios. E isso deve aumentar, provavelmente vai aumentar com essa reforma tributária que estão fazendo, e a tendência é muito clara, gente. Quanto menos dinheiro, quanto menos capital na empresa, mais baixa é a taxa de investimento, e no Brasil o investimento privado é um dos mais reduzidos do mundo. Isso nós tratamos num comentário semana passada. Em segundo lugar, menos grana na mão do consumidor significa menos consumo. Mesmo que, eventualmente, parte desse dinheiro arrecadado volte em serviços públicos, não é a mesma coisa. O consumo está aí para mostrar que o consumo gera riqueza, a riqueza gera mais emprego e o emprego gera mais consumo, e aí forma-se um ciclo que, se for bem administrado, e nesse bem administrado inclui-se pouca interferência na roda da economia, isso faz com que o país se desenvolva no longo prazo. Sim, pode haver percalços momentâneos, mas a tendência é essa, e as civilizações, os povos que partiram ou permitiram dentro das suas fronteiras um comércio mais livre, são os que mais se desenvolvem no mundo, são os que mais enriquecem no mundo. Evidentemente, com alguns momentos de tensão, onde as pessoas podem pensar, como é bom o Estado para abraçar a gente, mas esse pensamento logo cai por água abaixo quando a atividade econômica retoma. Isso é uma verdade, existem várias variáveis nesse meu pensamento, mas eu estou fazendo uma síntese que é interessante ou relevante para avaliar a atual situação, o atual quadro da economia brasileira e como nós nos inserimos nesse contexto. Feito isso, vamos agora para o nosso quadro, o que vem por aí. Na terça-feira vamos começar fazendo uma viagemzinha para a Europa. Lá vai ser divulgada a segunda estimativa do Produto Interno Bruto daquele mercado, daquele conjunto de países, do segundo trimestre. A expectativa é que mantenha a primeira previsão, mas eu acho que até pode subir um pouquinho, de alta de 0,4% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, segundo trimestre de 2023. É interessante notar o que vem acontecendo dessa maneira, de uma maneira geral, na União Europeia, que faz muito tempo que tem seu crescimento econômico patinando, mas parece que nos últimos meses, pelo menos agora, no decorrer de 2024, começa a esboçar, apesar da guerra entre Rússia e Ucrânia, uma pequena reação. Lembrando,
No quarto trimestre, no final de 2023, portanto, o crescimento ficou entre 0% e 0,1%. E lá, por ser uma economia grande, complexa e que anda muito devagar, as taxas de desempenho da economia também se comportam de uma maneira um tanto quanto lerda. Então, se caem, caem vagarosamente. Se crescem, também vão crescer vagarosamente, à exceção de alguns cavalos de pau, como aconteceu na pandemia, onde o mundo todo parou. Mas, em termos normais, o comportamento típico europeu é de reações tanto para cima como para baixo, de forma moderada, de forma pausada, bem lenta, feito uma tartaruga ou uma lesma. Então, do final do ano passado, com uma expectativa com um crescimento de 0%, os dados de PIB mostram uma evolução lenta, mas gradativa, chegando então no segundo trimestre do ano, ou seja, abril, maio e junho, numa alta, uma expectativa de alta entre 0,4% e 0,5%, o que pode-se dizer, dentro dos padrões do velho mundo, é um resultado bastante positivo, perto do que vem acontecendo nos últimos anos. Na quarta-feira, pouca coisa para se conversar, apenas só vai ser decidido se a Selic, a taxa básica de juros do Brasil, vai ser alterada ou não. E, a meu ver, gente, vai continuar assim em 10,5%. Não tem condições de reduzir mais. Talvez tivesse se os juros nos Estados Unidos realmente fossem reduzidos, não aconteceu ainda. E além do mais, nós temos aqui uma expectativa de alta inflacionária, a tendência ou quase que a certeza do Conselho de Política Monetária, então na quarta-feira, decidir pela manutenção da Selic, a taxa de juros básica do Brasil, em 10,5% ao ano. Torço para que isso caia, mas pelo menos até outubro não acredito não. Acho que vai ficar estável nesse mesmo patamar. Já na quinta-feira, um dado bastante instigante, que vai sair o tal do PMI, que é uma previsão da expectativa dos gerentes de compra da indústria dos Estados Unidos. O último dado divulgado em junho mostrava um número ou um índice de 51,6. Quando é acima de 50 é uma expectativa positiva, abaixo de 50 é negativa. E por A mais B, que eu não sei quais são esses A mais B, a expectativa dos norte-americanos, dos analistas norte-americanos, é que essa expectativa, esse índice PMI, caia para 49,5, ou seja, meio ponto abaixo do neutro. Então, os gerentes de indústria, aparentemente, que estavam até o mês passado com um sentimento positivo em relação ao futuro da economia norte-americana, as compras que eles fariam para revender depois, agora parece que deu uma revertida com um leve negativismo, ou é essa tendência que vai ser divulgada nos próximos dias. E isso acontecendo é importante não só para os Estados Unidos, mas também aqui para o Brasil, porque com a inflação lá sob controle, parece que está mesmo, tem mais argumentos para que o Federal Reserve, o Banco Central deles, promova o início de um ciclo de queda da taxa de juros. Acontecendo isso, influencia aqui no Brasil que o Banco Central, nosso Banco Central, tem mais graus de liberdade ou mais motivos para reduzir a Selic, não de uma maneira tão intensa, mas pelo menos um 0,25 ponto percentual. Não acredito, como eu falei antes, que isso aconteça antes de outubro, mas se acontecer, melhor para a gente, certo? E finalmente, na sexta-feira, encerrando agora o quadro que vem por aí, vai ser divulgado pelo IBGE a produção industrial do país referente ao mês de junho. Lembrando, mês passado eles divulgaram uma queda de 1% de maio agora de 2024, frente ao mesmo mês de 2023, e no mês retrasado houve um crescimento estupendo de 8,4% referente ao mês de abril. Lembrando que isso eu dei as devidas explicações na época, que foi mais em função de uma questão de calendário, porque abril de 2024 teve muito mais dias úteis do que abril de 2023, então teve um efeito calendário. Isso aí diminui muito, pelo menos nos próximos meses, os meses que a gente não analisou ainda, que não foram divulgadas informações. Então, retomando, mês anterior, maio, queda de 1%, acredito que agora em junho nós tenhamos uma situação de estabilidade para toda a indústria, por conta de uma pressão positiva, crescimento da indústria extrativa mineral. Por outro lado, a área de transformação
deve recuar ou tende a recuar em relação a junho do ano passado, que revela novas preocupações com a consistência econômica do Brasil, especialmente quando nós estamos rumando, já estamos dentro dele, mas os indicadores não apontam nada ainda, para o segundo semestre. Então vão aguardar esses dados com atenção, porque eles vão ser quase um fiel da balança no que diz respeito às nossas perspectivas futuras para os últimos meses agora desse ano e o início de 2025. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos. E aquelas pessoas que estão assistindo fora de curva pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um, uma bela, excelente, muito produtiva e feliz semana. Até breve. Tchau, gente.